Esse deve ser o vídeo dia 2.3. Então, deixa eu ver. Quando eu falei o adendo vou fazer já um adendo do vídeo anterior. Eu acho que quando eu falei da mudança, que eu tinha pouca coisa, de fato era pouca coisa, mas eu até fiquei confuso querendo lembrar se eu tinha TV, mas eu tinha TV porque nessa época eu ganhei um videogame velho. Eu lembro que eu tive o meu primeiro videogame, não durou muito tempo, era tipo um Atari da vida, o Atari. Era um Atari. E ele tinha um pouquinho de jogo e a memória que foi assim, ele não durou muito. Deve ter quebrado por algum motivo. E depois eu tive um Nintendo, mas não era bem um Nintendo. Eu não sei se aquilo era Nintendo, mas era um parecido com o Nintendo, só que a tampa era vermelha. Depois eu tenho que olhar para ver se era um Nintendo mesmo. Mas era pouquíssimo jogo. E eu acho que era um controle só. Que eu devo ter ganhado de tia, de alguma coisa assim. Porque a maioria dos meus brinquedos eu não usava muito videogame porque ficar em casa era algo que não me cabia, porque como meu mundo mudou muito rápido assim, de ficar preso numa casa quando morava em São Paulo como criança, e logo em seguida eu comecei a ter liberdade quando mudei para o Nordeste. Então eu queria estar na rua, queria jogar bola, queria correr, queria fazer um monte de coisa, queria vivenciar. E isso eu tenho plena certeza que era assim. E eu faltei de falar sobre os tapas que minha mãe me deu. Então aí eu tenho que recapitular um pouco do vídeo anterior e seguir adiante. O que aconteceu? Que aí eu volto a falar do meu segundo melhor amigo, que eu acho que eu chamo o segundo melhor amigo, que era aquelas pessoas, aquela criança que eu mais tive contato naquele período, que era o filho, de novo, eu só falo filho, o neto do dono da farmácia. O que acontecia? Eu acho que o filho também tinha uma farmácia. Ele tinha uma farmácia de um lado da rua, mais pra frente da igreja, assim, mais pra frente da igreja, uma quadra máximo. Passava a frente da igreja, aí tinha algumas lojas do lado direito, do outro lado direito começava a ter algumas lojas, tinha um bar que meu avô frequentava muito, ficava lá com o dono do bar conversando, sentado e conversando. Aí tinha, ali por perto também tinha um canto que vendia galinha, frango, que eles matavam na hora e vendia. Tinha uma loja de colchão, que eu também fiz amizade com as filhas. Tinha aquele videogame que ficava ali perto, numa outra casa. Tinha uma casa meio que destruída, que ninguém morava, e que tipo o pessoal ficava mais próximo da frente da igreja, e o pessoal brincava que a casa era mal assombrada. Aí tinha a ladeira que descia pra rua que se chamava Sapo, que era uma rua que assim, que era uma rua mais baixa, que ficava mais no nível mais no nível do rio. Então a cidade era um pouco, a cidade em si, porque eu tenho que explicar, a cidade é como se fosse um morro. A cidade era uma ladeira até o ponto mais alto da cidade, que tinha uma outra igreja, mas que não era a igreja matriz. E você vinha descendo, 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 descendo. Aí tinha escola, vinha descendo, descendo, descendo. Tinha a linha de trem, vinha descendo e chegava à rua mais antiga, que eu acho que foi onde começou a cidade, que era onde eu comecei a morar. E tinha um Marco Zero, que era próximo dali, mas ficava perto do cartório, perto do que seria a prefeitura, a casa do prefeito, que é engraçado falar casa do prefeito, mas e tinha a casa de um outro senhor que ficava nessa ladeira subindo, que também era amigo do meu avô, e aí também tem mais história para contar. E
E era um ciclo que aí eu vou começar, cada vez a memória vai vindo e a idade vai passando, eu vou tendo mais abrangência de território, né? Mas no primeiro momento, é, no primeiro momento a memória ainda tá dentro disso, que tem que falar por causa dos tapas, né? Mas as memórias mais antigas e que cronologicamente se encaixam. Então, engraçado que eu não consigo olhar, eu tirei o óculos porque não... É porque tô explicando pra quê porque eu tirei o óculos, mas... Então... Voltando, né? Falar de memória é engraçado, que você se perde no meio delas. Então, esse garoto, eu acho que ele era 1 ano mais velho do que eu, no máximo. Então a gente tinha idade muito próxima. E o avô dele tinha uma farmácia do lado esquerdo da rua principal dessa rua da Matriz, da Igreja Matriz. E o filho tinha outra farmácia do outro lado da rua. Eu acho que isso era o filho. Foi que a farmácia dele não vendia tanto quanto o pai. Que é engraçado. E essa casa era a farmácia na frente. A farmácia do avô era do outro lado da rua e era tipo uma loja. Uma lojinha. A farmácia do filho, que eu não vou lembrar. Eu tô dando essa informação, mas é o que eu consigo lembrar, não é o que de fato poderia ser, porque essa é uma memória muito antiga. Mesmo passados os anos, quando eu for falar, eu acho que o avô morreu e quem ficou cuidando era a esposa a avó, né, deles, e eles moravam em cima de onde era a farmácia. E a farmácia, quando terminava, eu entrava na farmácia, porque eu brincava, né, e tudo mais. Então a farmácia era na frente e atrás tinha a casa. Com quarto, cozinha e por aí vai. E em cima também era isso, quarto, cozinha, tinha tudo em cima. Então acho que meio que a família fez uma casa em cima e morava lá. Então eu ia brincar sempre com ele. E esse menino, o que acontece? Ele tinha outros primos, familiares que moravam mais afastado. E uma da casa desse pessoal ficava andando mais uns 2... A distância seria 2 quarteirões, sei lá, no máximo 500 metros de distância da minha casa, para trás, né? Ele morava uns 200, 300 metros para frente da igreja. Então eu ia brincar com ele lá no avô, na casa dele na frente. Eu lembro que a gente fazia bola de meia e ficava chutando, e a gente ficava brincando com bola de meia ou era bolinha pequena, mas nada de bola grande, porque eu acho que corria risco de quebrar uma coisa. A gente ficava brincando lá e brincava dia após dia e sempre não brincava de nada relacionado a brinquedo. Era mais brincadeira com bola de meia mesmo. Botava o chinelo na calçada, cada um no canto, e a gente brincava disso. E era o que me resumia de amizade mais forte naquela época. E foi a transição que eu saí do Zeno, que ali era uma amizade que eu mais acompanhava no primeiro momento, que eu não tinha tanta que eu não escapulia, não saía para outros lugares e também não frequentava escola. Então meio que a minha amizade ali era, eu ia para lá, pro Zeno, para cuidar dos animais, pescar, pegava a tarrafa, ia no rio pescar. Então tem essas memórias com o Zeno ainda, que a gente ia pescar, que andava no rio, que ia pegar a cabra, que deixou a cabra, o bode lá pastando, aí ia recolher no final do dia. Mas com esse menino, que eu lembro o nome, obviamente, porque foi marcante, e percorreu durante muito tempo ele. Então, só que a amizade dele, que depois eu vou recapitular mais na frente, porque é muita lembrança, essa lembrança da surra, porque tem que consolidar as coisas. Eu ia brincar muito com ele, mas um certo dia de chuva, eu não saía muito de casa. Por algum convite,
a gente foi jogar bola na casa que ficava lá no fundo. E a cidade ainda era pequena. A cidade hoje deve estar enorme, mas a cidade na época era muito pequena. Então chega um certo ponto que parece que você anda um pouquinho e chega numa casa que é uma chácara, tipo assim, é enorme, gigantesca. Não só a casa, mas o terreno da casa, entendeu? E entendeu? É óbvio que eu tô falando pra mim, mas eu sempre vou fazer esses lapsos doidos de parecer que eu tô falando pra alguém, mas eu tô falando pra mim. Então, essa casa tinha, eu me lembro de muita coisa dessa casa. Me lembro que e eu frequentava muito, porque eu frequentava à tarde. A gente terminava a escola, eu acho que eu estudava de manhã. Eu acho que era, porque é lembrança muito, muito louca, essas lembranças. Eu lembro que eu ia pra casa da família dele, que na família dele o que acontecia? Esse primo dele mais velho morava de frente com a outra casa de um familiar, que era uma casa que era uma chácara praticamente. Então a gente ia pra lá pra jogar bola. Então jogava bola até com pessoas mais velhas. Então a gente era aqueles que era do travezinha pequena. Então a gente meio que ficava tampando a travezinha. Eu lembro disso, que a travezinha era pequena. E a gente meio que era pra completar time, porque eram os dois mais ou menos da mesma idade. E nossas aventuras pra lá era tipo, lá tinha muita árvore frutífera, mas muita mesmo. Eu lembro de buscar cajá. A gente ia lá pra pegar cajá, pegar seriguela. A gente descia mais do terreno, porque o terreno era muito, muito grande. A gente descia o terreno mais, aí tinha manga, tinha árvore se eu não me engano, era azeitona roxa. Era, que a gente botava na boca, mas era um gosto horrível. Porque a azeitona tem um gosto horrível. Eu lembro que tipo, era horrível o gosto. Não sei porque a gente botava aquele troço na boca. Mas a gente ia e ficava andando naquele meio do mato e corria atrás de passarinho, de cobra, de qualquer tipo de animal que vinha. A gente meio tinha isso aí, mas notavelmente a gente ia lá pra jogar bola. Então o episódio da única surra que eu levei foi um dia de chuva, que choveu muito. Eu lembro que na época a gente ia olhar o rio transbordar, porque o rio da cidade é um rio perene. Então em determinadas épocas do ano quase não passava água, ficava algumas poças ou ele ficava totalmente seco. E na época de chuva o rio transbordava, era enorme, você via aquele volume d'água enlouquecedor que chegava quase na altura da ponte. Era muita água mesmo. Então eu tenho essas memórias porque nessa idade a gente, como eu tô falando de um período de 2 a 3 anos de liberdade poética aí pra eu tentar lembrar. Eu lembro desses episódios que todo ano o rio enchia. Então um desses anos, que provavelmente é o ano mais recente, choveu muito e eu fui jogar bola uma tarde e minha mãe tava, e isso era na casa paroquial, então tipo tá meio situado pela casa, eu consigo meio que situar mais ou menos da época. Então, porque praticamente eu passava um ano numa casa, era mais ou menos essa a realidade. Passava um ano por casa. O real motivo eu não lembro, mas era mais ou menos isso. E aí nesse período melhor, né, nesse dia dos tapas, eu fui jogar bola. A gente foi jogar bola. Eu acho que eu saí de manhã de casa. Deveria ser um final de semana, um sábado, um domingo, porque não era dia de escola. E aí eu saí de manhã. Eu devo ter almoçado, porque é normalmente isso que acontecia. Quando eu saía assim para brincar, eu almoçava na casa dos outros, se brincar, jantava na casa dos outros. E era assim, e voltava para casa à noite, ou quando minha mãe me achava e levava eu para casa. E aí
me achava, porque assim, eu falava, eu sempre tive essa. Aí já é uma análise minha. Eu acho que eu tinha a ambição de ser muito independente. A minha ideia era, eu sou independente, eu toco minha vida. Molequinho, 9 anos, achando isso. Acho que era isso que bolava na minha cabeça, porque não faz o menor sentido eu sair e passar tanto tempo longe, né? Mas minha mãe tinha as coisas dela, ela meio que, eu acho que ela conseguia supervisionar, porque como a cidade é pequena, se perguntar onde eu tava, era muito fácil achar um japonesinho numa cidade minúscula, né? E meio que todo mundo se conhecia, então não era difícil de encontrar. E sempre estava acompanhado, né? Com pessoas que eram meio que muito próximas. Então eu saí com esse menino, com esse meu amigo, a gente foi lá, almoçou já, tal, tudo mais, e passou a tarde toda jogando bola embaixo de chuva. Só que lá não é campo de grama, era campo de barro, né? Então imagina, chuva e lama e barro vira lama, né? Então eu provavelmente voltei, minha mãe fala, tipo, eu não consigo lembrar porque eu não ia olhar no espelho. Não dei notícias, aí eu saí, passei esse período todo jogando bola, a tarde toda. Quando eu voltei deveria ser 5 horas da tarde e ainda chovendo, e eu tava com lama da cabeça aos pés. O cabelo era só lama, terra, a sobrancelha era só lama, terra, a pálpebra era só lama. Tipo, parecia um boneco de lama. E eu cheguei e minha mãe desesperada brigou comigo porque ela não me encontrou nesse dia, não sabia onde eu tinha parado. E como a gente passou muito tempo jogando bola, provavelmente a última notícia que ela teve foi aonde eu almocei, no máximo. Depois, quantidade de chuva, o rio cheio, tudo mais. Onde é que esse menino foi parar? Então aí ela me pegou pelo braço, deu um chacoalhão, deu uns tapas e botou pra tomar banho. E em si, eu só lembro de pedir desculpa, eu não me lembro de sentir raiva. Eu me lembro de não entender o que eu entendia disso, de ter levado os tapas. Provavelmente era que eu tinha feito algo, mas eu não sabia o que era que eu tinha feito. Não senti raiva da minha mãe em nenhum momento. O meu sentimento ali era que eu fiz alguma coisa de errado. Só isso. E que depois eu entendi, mesmo com a pouca idade, eu entendi que foi porque eu não disse onde é que eu tava. Então, esse episódio, e foi único, tipo, e mesmo assim depois ela falou comigo e explicou a situação. Não foi um tapa e pronto, na bunda, chinelada, coisa do tipo e pronto, acabou, você tá errado. Ela chegou pra me explicar o porquê, porque ela tava desesperada. E aí, e mesmo assim, provavelmente eu não parei com essas saídas e ficar muito tempo fora. Eu não parei, mesmo tendo levado uns tapas. Porque isso foi muito frequente ao longo da minha vida. Tipo, mesmo como criança sair e a minha mãe ter que me buscar, mas ela já sabia onde é que eu tava, entendeu? Isso perdurou por muito tempo. E nessa lembrança que eu posso fazer o adendo da chuva e desse primeiro contato, que aí eu falei, vou falar mais do neto do farmacêutico. Porque eu não vou dar nomes aqui a ninguém, porque fica complicado. Porque eu vou falhar uma hora de lembrar o nome da pessoa, então, tipo, eu prefiro dizer que eu lembro o nome e não mencionar o nome. E então, eu acho que para esse vídeo terminar esse ciclo que eu ainda vou lembrar de coisas que ainda estão relacionadas a essa casa. Mas deixa eu ver se tem não, tem quando eu mudei para outra casa. Tá. Tô tentando me situar aqui. Tem outras memórias meia louca. Então,
eu lembro de ainda quando morava a fase de coroinha. Que eu acho que eu vou gravar um vídeo agora, porque essa fase de coroinha foi curta, não foi longa. E tem algumas coisas que eu lembro que é complicada também. Que eu ainda estava nessa casa. Então acho que é outro trecho assim, que é mais delicado de falar, e eu tenho que falar com mais cautela, mas não faltando a veracidade em nenhum momento, deixando de falar tudo que eu lembro. Mas é bom escolher melhor as palavras, porque senão eu vou acabar alguma coisa que eu tenho que, no próximo vídeo, falar, não era bem isso que eu quis dizer. Então, eu acho que eu vou falar um pouco da fase de coroinha, que ainda se consolida com morar nessa casa paroquial. Então, próximo vídeo.